Olá, alunos de irrigação, tudo bem com vocês? Turma, hoje iniciaremos o módulo de Sistema de Irrigação por Aspersão, aspersão convencional, características, operação. Na aula de hoje, especificamente, iremos trabalhar um pouco sobre os conceitos e os tipos de sistema de irrigação por aspersão convencional. Então, a gente vai entender desde qual a diferença entre os aspersores, a importância, as limitações desse método, tá? Então, gente, basicamente, a gente vai agora iniciar com o conceito de irrigação por aspersão, né? Então, acredito que entre os métodos, né, as formas de irrigação, a aspersão é uma das mais difundidas, né, e uma das mais conhecidas pela população. Então, eu acredito que cada um de vocês já tem em mente mais ou menos o que vem a ser o sistema de irrigação por aspersão, né, e especificamente sistemas de irrigação por aspersão convencional, né. Então, o método de irrigação por aspersão, basicamente é um método que a água é aspergida sobre a superfície do terreno, né, a semelhança a uma chuva, né, uma chuva, no caso, uma chuva artificial, né. Então, vocês vão ver ao longo do curso de irrigação que a gente vai basicamente ter três grandes métodos de irrigação, né. Uma em que a água vai ser conduzida sobre a superfície do solo, né, que é um dos métodos que a gente vai ter mais perdas por infiltração, que a gente vai ver que é o método de irrigação por superfície, né, vai ser os sulcos. Dentre eles a gente vai ter outros sistemas, que é sulco, faixas, né, inundação. A gente vai ter o método de irrigação localizada, né, gotejamento, microaspersão, a gente vai falar no outro momento. E hoje a gente vai falar aqui mais especificamente o método que a gente vai irrigar, né, de forma de uma chuva artificial, que é o método de irrigação por aspersão, ok? Para que esses aspersores eles funcionem, a água tem que chegar sobre uma determinada pressão, né? Hoje a gente já vai ter aspersores que funcionam sobre baixa pressão, que já funcionam mais emissores para pivô central, a gente já chega a ter emissores que funcionam com pressões ali entre 4 e 6 MCA, mas na maior parte dos aspersores para irrigação por aspersão convencional, dessa forma em que as linhas laterais elas não vão se mover ao longo dos processos de irrigação, a gente vai trabalhar com emissores funcionando normalmente com pressões superiores ali a 17, 20 MCA, tá? Então é um sistema que a gente já precisa que a água chegue no emissor com uma pressão relativamente alta, né? Você não consegue trabalhar com pressões tão baixas, ainda não se consegue trabalhar, né, com pressões tão baixas quanto a gente já trabalha em irrigação localizada, né? Só para vocês terem uma noção prévia, né, normalmente gotejadores a gente já trabalha com pressão de serviço de 10 MCA, né? E dependendo das especificações do fabricante, você vai poder trabalhar gotejamento ali entre 4 a 10 MCA, um pouco mais, né? Então você já pode trabalhar com baixíssima pressão quando se fala em irrigação localizada, né? Quando se fala nas vantagens da utilização do método de irrigação por aspersão, né, principalmente a aspersão convencional, a gente vem desde a dispensa ou seja, a não necessidade de uma sistematização ou uniformização do terreno, né? Ao contrário do método de irrigação por superfície, você tem que ter um terreno muito bem sistematizado, muito bem uniforme. Na aspersão não, a gente já pode trabalhar um terreno com uma declividade maiores, né? A gente vai ter um consumo de água muito menor do que o sistema de irrigação por superfície, né? Quando se fala em consumo de água, a gente sempre tem que lembrar que a irrigação, ela não é a irrigação que consome a água, né? É o processo de evapotranspiração, né? A perda de água por evaporação e transpiração pela planta, né? Só que nesse processo, para que a gente faça a reposição de água no solo, a gente vai ter muitas outras perdas, por exemplo, perdas por vazamento, perdas por infiltração abaixo da zona do sistema radicular. Então, nos métodos de superfície, a gente tem uma perda muito maior em relação a isso. Tem muito mais perdas por infiltração profunda. Então, essa água ela não fica disponível para a planta. Então,
Então é uma água que não foi utilizada. Então por isso que a gente fala que a gente tem mais perdas e aumenta o consumo de água na superfície. Outras vantagens, a gente consegue fazer uma aplicação de água e a lâmina pode ser facilmente ajustada às exigências do solo, né? Então, como vocês devem ter visto no módulo de física do solo, né, quando a gente for dimensionar esses nossos aspersores, eles vão aplicar uma determinada... Como ele simula uma chuva, né, a gente vai aplicar uma lâmina, X milímetros, né? Quanto maior a pressão, a vazão do nosso emissor, a redução do espaçamento entre emissores, a gente vai aplicar uma lâmina maior, ou seja, X milímetros a mais por hora, né? Então, se essa intensidade de aplicação, essa lâmina, né, vamos imaginar que seu solo só consegue infiltrar 15 milímetros por hora, né? Então, você consegue infiltrar uma lâmina de 15 milímetros por hora. Se a gente dimensionar o nosso sistema de irrigação para uma lâmina maior do que 15 milímetros por hora, a gente vai ter perda de água por escoamento superficial. Então a água não vai conseguir filtrar e vai ter escoamento superficial. A gente pode ter erosão, carreamento de solo, né, e levar nossos nutrientes e coisa e tal. Então a gente tem problemas muito sérios. Então a gente tem que conhecer a taxa de filtração de água do nosso solo para a gente poder fazer o dimensionamento correto do nosso sistema de irrigação por aspersão, né? Se o nosso solo é um solo muito arenoso, então ele tem uma taxa de filtração alta, então aqui tudo bem, mas ele tem uma capacidade de armazenamento de água nos microporos muito pequena. Então não adianta eu fazer uma irrigação vamos imaginar que meu solo só consegue reter 20 milímetros de água, uma lâmina de 20 milímetros. Não adianta eu aplicar fazer uma irrigação de 30, 40 milímetros, porque ele só vai armazenar 20. Então o solo vai funcionar como se fosse esse copo aqui. Esse copo aqui tem uma capacidade de armazenamento de 300 ml de água. Então não adianta eu querer colocar 500, 600 ml, ele só vai armazenar os 300, né? Então, com o sistema de irrigação por aspersão, a gente consegue aplicar essa lâmina na quantidade certa, adequada às exigências do nosso solo, né? A gente consegue também, no sistema de irrigação por aspersão, ter uma boa uniformidade de distribuição, né? Uniformidade de distribuição, gente, a gente tentar aplicar a mesma quantidade de água de forma uniforme ao longo do nosso solo, né? Então, isso, para a gente ter uma boa uniformidade, a gente tem que ter um bom projeto, né? Então, assim, não adianta... Esse curso, por exemplo, esse curso é um curso de operador de sistema de irrigação. Então, o foco aqui é formar um profissional para fazer a operação, a utilização do sistema no dia a dia, né? Mas a gente vai ter alguns conceitos aqui, vocês vão ter uma noção de dimensionamento, mas o dimensionamento desse tem que ser feito por um técnico agrícola especializado, né, para sistemas pequenos. Se sistemas muito grandes, já tem que ser um engenheiro agrônomo, né, engenheiro agrônomo ou engenheiro agrícola, né? Então, gente, a gente tem que ter um sistema, tem que ser bem dimensionado para que a gente consiga aplicar uma lâmina uniforme, ou mais uniforme possível. A gente vai falar isso aqui na frente, né? A gente vai permitir, né, economia de água, por possibilitar uma alta eficiência, né? Um bom aproveitamento do terreno, então a gente vai conseguir irrigar desde áreas mais íngremes. A gente vai, por exemplo, quando se trabalha com sistemas de aspersão mecanizado com pivô central, a gente perde entre 25% a 30% nas regiões de intersecção entre os pivôs, né, que a gente chama em irrigação termo, que são as calcinhas do pivô, né? Então a gente pode aproveitar aquelas áreas, né, que são desperdiçadas pelo pivô, a gente pode montar um sistema de irrigação por aspersão convencional, então a gente vai aproveitar 100% do terreno. Tem uma facilidade de operação, então esse sistema de irrigação por aspersão, ele pode sim vir a ser automatizado, né? Então a gente vai utilizar uma mão de obra bem menor, ou então se ele não for automatizado, a gente coloca com poucas válvulas, né, para abrir e fechar determinados setores, então é fácil de se trabalhar. Então eu vou colocar depois alguns vídeos de montagem, vocês vão entender melhor essa parte, tá? Como a gente já viu lá em operação de fertirrigação, então ele é possível a gente fazer uma fertirrigação do nosso sistema, né?
Então a gente tem prevalência de instalações, festa de irrigação, controle de temperatura. Então à medida que o sistema ele é utilizado para fazer irrigação, também consegue fazer uma redução da temperatura do ar, né, já que a gente começa a aspergir água na atmosfera aqui da planta, né? E adaptada a quase qualquer cultura, né? Então, dependendo do sistema, o sistema também vai ser o dimensionamento, a escolha das pessoas também é influenciado pela cultura que a gente vai trabalhar. Mas praticamente não há limitação, né? Não há uma cultura específica que não se adapte ao sistema de irrigação por aspersão convencional, né? Então, se bem dimensionado, a gente consegue trabalhar com qualquer cultura. Limitações, né? Então sempre todo qualquer método que a gente vai fazer tem vantagens, inúmeras vantagens, mas pode haver também algumas limitações, que essas limitações elas também podem ser amenizadas quando bem planejado, quando bem pensado, né? Quando bem projetado o sistema, a gente pode diminuir muito essas limitações, né? Alto custo inicial, né? Sistemas permanentes e temporários, né? Que são sistemas que têm aspersores e linhas para todo o sistema, né? Quando se fala em alto custo, porque o custo de implantação realmente chega a ser, por exemplo, o custo de implantação de um sistema de irrigação por aspersão convencional, ele vai variar muito em relação, por exemplo, à distância entre o manancial, a fonte hídrica, até a área, né? O desnível geométrico, né? Desnível geométrico, se a gente tiver um desnível geométrico muito grande, a gente vai precisar de uma bomba mais potente, que vai ser mais cara. Esse custo inicial vai depender se a gente vai querer um sistema permanente temporário, se a gente vai querer um sistema automatizado, né? Mas o custo de um sistema de irrigação por aspersão, ele vai variar aí na ordem de 7.500 a 10, 12 mil reais por hectare, né? Então, ao mesmo tempo que é um custo elevado, né, um pouco inicialmente alto, é um retorno, é um sistema que traz um retorno garantido, né? Por quê? Se você tem um sistema de irrigação, você, pelo menos do ponto de vista hídrico, você tem certeza de produção, né? Então você consegue maximizar o uso da terra, né? Você consegue trabalhar, se for trabalhar com culturas anuais, você consegue fazer 2, 3 safras. For culturas perenes, é realmente necessário ter um sistema de irrigação. Então, enfim, esse custo ele é diluído sim e ele se paga, sem contar com a valorização do terreno, né? Uma propriedade com irrigação tem um valor muito mais alto do hectare do que uma propriedade sem o sistema de irrigação. Então eu considero sempre que é um investimento que se paga, não é um investimento de risco, né, investir em irrigação. Elevado custo de energia, né? Para a gente fazer o sistema funcionar, a gente tem um custo de energia. Felizmente no Brasil a energia ainda é cara e tem uma baixa qualidade, então a gente tem muitas oscilações do nosso sistema de energia, mas como a gente falou sobre o custo, ele ainda é um sistema que se paga, né? Alta demanda de mão de obra, isso quando a gente fala em sistemas fixos e portáteis, né, semifixos e portáteis, que a gente tem que fazer a movimentação das linhas laterais, né? A gente vai falar isso aqui mais na frente. Mas hoje, como a mão de obra é muito cara e muitas vezes nas propriedades ela fica inviável, então os sistemas semifixos e portáteis, a gente vai ver que eles ficam mais limitados a uma agricultura familiar muito pequena e que tem essa oferta de mão de obra que na maioria dos casos hoje é inviável, né? Então esses sistemas a gente vai ver que os sistemas mais utilizados hoje a gente não precisa de uma mão de obra muito grande, né? Distribuição de água muito afetada pelo vento. Então esse ainda é um dos grandes problemas e gargalos e difícil resolução do sistema de aspersão, né? Como a aspersão ela asperge a água na forma de uma chuva, né? Então se você faz a irrigação no momento em que
a velocidade do vento está maior, então a gente vai ter mais perda de água. Boa parte dessa água ela não vai chegar na superfície, ela vai ser carregada pelos ventos, né? E vai evaporar de forma mais drástica, né? Favorece como eu falo sempre, essa limitação, essa questão do vento, a gente pode trabalhar em momentos que a gente tem uma velocidade do vento menor, exemplo da noite, né? Em sistemas de irrigação automatizados de aspersão, é vantajoso a gente irrigar à noite, porque tem menos vento, e sem contar que a gente tem uma tarifa diferenciada em irrigação para a noite, né? Por exemplo, quanto que 1 kW durante o dia vai custar ali na média de 50, 60 centavos, 1 kWh de energia durante a noite, aqui em Minas ele vai estar aqui volta de 11, 12 centavos, né? Então é um preço que chega a ser 20% do valor do quilowatt normal, né? Favorece o desenvolvimento de doenças de planta, né? Então doenças fúngicas, já que a gente está umedecendo a planta, a folha, né? Mas isso tem que ser bem pensado, né? Para a gente poder diminuir, dependendo da nossa cultura, né? Selamento da superfície de alguns solos argilosos. Então, o impacto da gota da chuva em solos argilosos, a gente pode criar um selamento, né? uma compactação na superfície do solo, né? Mas aí a gente tem que pensar também, por exemplo, em coberturas, né? Para evitar esses problemas. E água imprópria com alto teor salino. Então, se a gente for trabalhar com água de elevada salinidade, principalmente isso ocorre muito no Nordeste brasileiro, as regiões mais semiáridas, se a gente trabalhar com água com, por exemplo, alto teor de sódio ou de cloro, né, esses elementos eles podem ser tóxicos para a planta, né? Então a gente já tem algumas limitações em utilização dessa água salina de forma de aspersão, né? Então a aspersão, o sistema de irrigação por aspersão, ele vem evoluindo ao longo do tempo. Então, os aspersores que a gente trabalha hoje, exemplo desse daqui que está na minha mão, o LF 2400 da Ray-Bud, o Max Beach da Ray-Bud, que já é um aspersor setorial, a gente vai ver lá na frente, mesmo o Agropolo, ele já tem muito mais tecnologias embutidas do que a gente tinha 50 anos atrás, que eram aspersores que muitas vezes eles não conseguiam fazer uma cortina de chuva bem uniforme, então a gente tinha uma desuniformidade muito grande. Então a evolução desse sistema de irrigação é tremenda, né? A gente vai ver também, gente, que os aspersores eles têm sido utilizados na área de agricultura com uma diversa gama de utilidades. Então a gente vai ter aí no Brasil algumas dezenas de marcas diferentes, com modelos distintos, com diâmetros de bocais que vão nos dar conformidade de escolha de aspersores muito maior. Então hoje projetar sistemas de irrigação por aspersão tem uma certa vantagem, que a gente tem uma gama de informações muito maiores. Então a gente tem, diferente de 50 anos atrás, que você tinha 2, 3 tipos de aspersores e tinha uma dificuldade em bocais diferentes. Então esses aspersores vêm sendo utilizados desde grandes culturas, desde para a propagação de plantas em viveiros, estufas. Então a gente já tem uma infinidade de aplicações distintas, né? E destacando que a aspersão, os aspersores, eles hoje vêm sendo utilizados não somente para irrigação, para irrigar, né? A gente vem trabalhando sistemas de irrigação por aspersão convencional, por exemplo, para proteção contra geadas, né? Então, momentos antes de gear, quando a gente tem a previsão climática, a previsão do tempo naquele momento em que a umidade está muito baixa, a previsão da temperatura chegar por volta de 0 graus, o sistema de irrigação ele vem para a gente conseguir aspergir uma determinada lâmina de água no momento mais frio, que normalmente vai ocorrer na madrugada, ali entre 3 horas até o nascer do sol, né? Então a gente precisa de ligar o sistema de irrigação, começar a aplicar uma lâmina de água de baixa intensidade, né? Para que a temperatura do ar ela permaneça no máximo próximo dos 0 graus, né?
Para haver realmente a geada, né, o congelamento da seiva no interior das plantas, a gente precisa ter uma temperatura de relva ali, dependendo da cultura, de menor que 0 graus. Né? Então, a irrigação, o controle de geadas, ela vem para manter a temperatura antes do congelamento da seiva no interior da planta. Né? Então, esse sistema de irrigação vem sendo utilizado para isso. Lixiviação de sais, então em regiões semiáridas, a gente pode fazer a aplicação de uma irrigação por aspersão para esses sais serem lixiviados e saírem da zona do sistema radicular. Então, a outra aplicação, que não para irrigação, mas para retirada dos sais da zona radicular. Germinação e quimigação, né? Então, a gente pode utilizar o sistema de irrigação. Vamos imaginar se está numa região que tem uma região ou um momento do ano, né, que está no período chuvoso, por exemplo, em que há a chuva, então teoricamente não precisaria irrigar, já que tem um fornecimento de água de forma natural, mas o sistema aqui ele vai ser empregado para fazer a aplicação dos produtos químicos, né, ou dos adubos, ou de um fungicida, de um herbicida, enfim. Então a gente vai utilizar o equipamento não para a função de fazer irrigação, mas na função de aplicação do produto químico que a gente quer aplicar. Né? Então é uma outra função que a gente vai ter aqui no sistema de irrigação. Um exemplo aqui de aplicação do sistema de aspersão utilizado para a prevenção vem sendo utilizado muito na indústria de laticínios, né? Tanto para criar um conforto térmico, né, para os animais, reduzir um pouco a temperatura, como para fazer a limpeza das áreas. Ele é muito utilizado também, por exemplo, em campos de corrida de cavalos, né? Enfim, a gente tem uma infinidade de aplicação, muito utilizado também na mineração, para o despoeiramento, né? Usados em gramados, então a gente já entra aqui já no outro setor, gramados, que é a parte mais da aspersão mais tecnificada, né? Que é a irrigação de jardins e gramados, né? Então, enfim, a gente tem uma infinidade de aplicação do sistema de irrigação, além da função primordial da agricultura, que é irrigar, né? Então, gente, para a gente o sistema de irrigação, né, bem projetado, ele tem que trazer uma boa uniformidade de aplicação de água. Então, o que seria um sistema de irrigação com uma boa uniformidade de aplicação de água? Seria esse caso aqui, ó, em que a gente ia aplicar a água na mesma quantidade ao longo de todo o terreno, né? Então, todas as plantas receberiam a água na mesma quantidade e essa água dentro da zona em que as raízes estão inseridas, né? Então, essa aqui é a situação ideal. Então, boa uniformidade de água é esperar que a gente tenha uma boa uniformidade nas plantas, né? O porte das plantas. Já um sistema de irrigação de baixa uniformidade é aquele que a gente aplica no determinado ponto a água com excesso, né? A água infiltra abaixo do sistema radicular, e outros pontos do terreno a gente tem água deficitária, ou seja, você não consegue umedecer nem todo o sistema radicular. Então, quando se tem essa situação, geralmente a gente vai ter também desuniformidade na cobertura vegetal. Essa planta está recebendo menor quantidade de água, então ela vai ter um porte menor do que as demais, né? Então, essa é a situação que a gente não deseja, né? Então, um sistema de irrigação por aspersão bem dimensionado, ele deve ser projetado de tal forma em que a gente atinja essa situação aqui, boa uniformidade. Então, boa uniformidade, a gente vai ter boa produtividade uniforme, qualidade de grãos e legumes e verduras. A gente vai ter aqui economia de água e economia de energia, que é o mais importante, né? Componentes de um sistema de irrigação por aspersão, né? Que são os componentes do nosso aspersor, né? Então, os aspersores mais tradicionais, a exemplo desse
A232 da Fabrimar, que hoje é da marca Tigre, né? A Tigre fez a aquisição da Fabrimar. Outra marca aqui que também tem um modelo tradicional, esse aqui é o Agropolo, né? Então, basicamente, um aspersor tradicional desse, ele vai ser composto de uma mola, né? Mola de controle, que vai fazer o movimento, que vai fazer o retorno do braço, né? Do braço oscilante, que vai fazer o giro do aspersor, ok? O cabeçote é toda essa parte aqui que fica inserida a mola. Aqui a gente vai ter o defletor, que é a peça na qual o jato vai tocar e vai fazer a movimentação do braço, né? Então ele se move em função do impacto com o jato, o defletor com o impacto do jato. A gente vai ter os bocais, né? Que são basicamente as peças, os orifícios na qual a água vai passar, né? Vai sair. E a junta autolubrificante, que é a junta que faz com que o aspersor gire e não haja vazamentos aqui na entrada, no início do aspersor. Então, basicamente, um aspersor é constituído dessas peças, né? Então, gente, destacando que todo aspersor, a escolha de um aspersor, ela se dá também em função do diâmetro desses bocais, né? Quanto maior o diâmetro do bocal, naturalmente maior vai ser a vazão que esse aspersor vai ter sob uma determinada pressão. Então, se você pega um aspersor aqui com, por exemplo, esse aqui com bocal verde e preto, né, quanto maior a pressão, também vai haver maior vazão. Então, a gente vai ver que todo fabricante ele fornece uma tabela, né, um catálogo do aspersor. Então, a gente vai aprender a trabalhar esse catálogo, né? Aqui a gente tem um exemplo de uma aspersor da Ray-Burge de um único bocal, né? Esse aqui é o modelo LF 2400 e ele tem apenas um único bocal, e o sistema de giro desse aspersor é similar a esse, né? Porque aqui ele vai ter, deixa eu desmontar aqui para vocês verem. Aqui você desmonta ele. Então o jato vai tocando esse braçozinho aqui e ele vai fazendo o impacto e fazendo o giro do aspersor, né? No caso desse LF aqui, o bocal vai estar aqui nessa parte interna, né? Nesse modelo aqui a gente tem o bocal cinza escuro, né? Com o defletor, que é o que vai fazer a angulação do jato, cinza também, né? Então a gente vai ter cinza prateado aqui no bocal e o braço defletor cinza escuro, tá? Então esse é o modelo do aspersor de um único bocal, tá? Mas basicamente ele não tem um braço defletor igual esse modelo tradicional, mas ele tem um elemento aqui que também vai ser, ele tem um defletor que vai fazer o giro similar, o giro vai ser também em função do impacto com o jato, tá? Inclusive esse modelo aqui da Ray-Burge, ele tem uma boa uniformidade porque ele forma uma cortina de água muito boa. Então, gente, eu vou falar um pouco aqui das classificações dos aspersores, né? Então, ele pode ser classificado quanto ao tipo de material, né? Então, esses aspersores eles vão ser confeccionados normalmente de metal, plástico, que pode ser o nylon ou poliuretano, e misto, né? Normalmente, hoje, na maior parte, vamos dizer aí, talvez em 95% dos casos, a gente vai normalmente trabalhar com os aspersores de plástico, né? Por quê? Porque eles têm uma vida útil muito grande, né? Só para vocês terem uma noção, esse daqui da Ray-Burge, a fábrica dá 5 anos de garantia, né? Contra defeitos de fabricação. Então, assim, são aspersores muito resistentes, têm uma vida útil muito elevada. E hoje tem vida útil boa e um custo-benefício muito bom, né? Então, e a gente vai ter aí desses aspersores de plástico uma gama muito grande de bocais, vazão e raio de alcance e pressão distintas, né? Vamos imaginar aqui esse modelo da Nandan, né? Vai trabalhar entre 4 a 2 bar, ou seja, entre 20 a 40 MCA.
esse outro aqui andando, vai trabalhar de 2 a 5. Vazão aqui, ó, entre 0,73 metros cúbicos por hora a 1,3. Então a gente vai ter, vamos imaginar esse outro aqui da Fábrica UE 4232, vai ter trabalhar pressão entre 20 MCA a 35 MCA, a vazão vai chegar aí até 2,69. Então assim, a gente tem uma infinidade de gamas de espessores de plástico. Aqui o de metal vai ser muito parecido as características de pressão e de vazão, mas a grande questão dos espessores de metal é teoricamente a durabilidade, né? Então a vida útil do espessor metálico vai ser muito maior, e quando se trabalha com a água que tenha materiais mais corrosivos, né, ao plástico, ela vai ser mais adequada. Contudo, o preço desse espessor de metal ele chega a ser vai chegar a ser até 5 vezes, 5, 6 vezes maior, vai depender do modelo, do que o espessor de plástico. Então, na maioria das vezes ele passa a ser inviável, né? Enquanto um espessor desse que vai custar no mercado ali entre 25 e 30 reais, um desse aí metálico pode custar 200, 300 reais, né? Então a gente já tem um valor muito maior, né? Esses espessores eles podem ser classificados como quanto ao tipo de fuçamento, como estacionários ou rotativos, né? Os utilizados na agricultura, a maior parte deles vão ser espessores rotativos, ou seja, eles vão fazendo o giro do jato, e alguns casos, quando a gente trabalha com espessor de jardins, a gente vai ter alguns estacionários, né? Que o jato vai sair nas direções que a gente quer, ou fazendo um giro completo, ou ele sendo setorial, né? Mas que ele não vai ficar girando, né? Então esses estacionários já são mais pouco utilizados em irrigação agrícola, irrigação de grandes áreas, mas para irrigação de jardins. Ele pode ter o círculo completo ou ser setorial. Aqui a gente já tem uma utilidade maior quando se fala em agricultura, né? Giro completo, o jato vai fazer, né, o giro em 360 graus, né? Só que na agricultura muitas vezes a gente não vai ter muito esse problema, porque quando se trabalha com grandes áreas, às vezes a gente não tem o problema de não poder irrigar, por exemplo, uma estrada, uma área vizinha, né? Mas quando você tem essa limitação, pode acontecer na agricultura que você também tem essa limitação, você não vai poder molhar uma determinada estrada. Você quer irrigar de forma uniforme aquela área, mas você não quer irrigar uma área vizinha, né? Você não pode irrigar uma área vizinha, ter uma edificação, alguma coisa do tipo, né? Então você vai ter algumas soluções. Por exemplo, aqui desse modelo Ray-Budge, eu tenho aqui o Max Vision da Ray-Budge, mas a gente vai ter no mercado outros modelos, né, muito parecidos com esse de outros fabricantes. Esse Max Ray-Budge, eu vou colocar um videozinho dele para vocês verem ele funcionando. Ele é interessante que ele tem uma trava aqui, ó. Se eu subir essa trava, ele vai poder fazer o giro completo, uns 360 graus. E quando eu desço a travinha aqui, ó, deixa eu colocar aqui mais perto da câmera para vocês verem, ó, ele vai funcionando aqui, ó. Chegou aqui, ele destrava, aí ele já não volta, ele já volta para essa função aqui. Quando ele chega nesse outro ponto, ele destrava novamente e ele já faz essa outra angulação. Então você consegue limitar o ângulo que você quer fazer ele funcionar, né? Então se eu quero que ele ande um ângulo menor, então pega essas outras travinhas aqui, vou movendo elas e diminui a angulação, entendeu? Então com essas travinhas aqui a gente vai fazer a angulação, então ele pode girar desde 360 graus a um ângulo muito pequeno, né? Então esse espessor ele é muito útil nessas funções. Esse aqui também da marca Ray-Budge, o LF2400, ele normalmente também tem uma capinha que você coloca que ele pode, o jato vai sair em 180 graus, né? Quando ele está nos outros momentos dos outros 180 graus, a água toca nessa capinha, ela dá uma volta e cai na mesma área. Então a gente evita aí irrigar uma área que a gente não quer, né? Então ele pode ser um setorial.
Quanto ao círculo, ele pode ser completo setorial, a gente já falou, né? Quanto ao número de bocais, né? Então, os aspersores ele pode ter 2 bocais, né? Igual esse exemplo aqui, bem como ele pode ter um único bocal, a exemplo desses aqui da Ray-Ban, tanto o Max Bridge aqui, quanto o LF00, né? Então, a gente pode ter 1 a 2 bocais. Quando se fala dos aspersores de 2 bocais, igual esse aqui, o Agropolo, o Fabrimar, o A232, os bocais eles têm funções diferentes. O bocal menor, de menor diâmetro, ele tem um raio de alcance menor e ele é responsável por irrigar a parte mais central da área, né? Já o bocal de diâmetro maior, então ele vai ter um alcance maior no jato e vai irrigar as áreas mais distantes, né? Então esses 2 bocais eles servem para melhorar a cortina de precipitação do aspersor. Tá? Esses aspersores eles vão ser classificados quanto ao ângulo de saída, né? Inclinação entre 24 a 30 graus a gente chama de inclinação normal. E menor que 30 graus são os aspersores subcoplas, né? Então, quando a gente quer irrigar uma determinada cultura que a gente quer irrigar só a parte mais baixa ali, não quer molhar a folha da planta mais alta, a gente pega um subcopla que tem uma angulação menor, né? E vai ter essa função melhor, né? Quanto à velocidade de rotação, né? Esse é o momento que a gente se preocupa mais quando se trabalha com aspersores muito grandes, exemplo dos canhões hidráulicos, né? Exemplo esse aqui do Pluvio 150, né? Então esses aspersores maiores, normalmente vão girar ali 0,5, né? meio giro por minuto, então tem uma angulação menor, né? Um giro maior. Já os aspersores menores, a gente vai ter ali entre 1 a 2 rotações por minuto. Okay? Quanto a... essa questão da rotação é uma das variáveis que a gente normalmente não precisa se preocupar tanto, que ele já vem de fábrica confeccionado com um número de rotações adequadas para a gente ter uma boa uniformidade de aplicação. Tá? Quanto à pressão de serviço, né? Essa já é uma variável extremamente importante quando se fala no projeto e quando se fala na operação, né? Porque se o projeto foi dimensionado para as pessoas funcionarem 20 MCA, a gente tem que sempre na operacionalização do sistema estar conferindo essa pressão de serviço, está chegando a pressão adequada, porque a gente pode estar com um problema, por exemplo, de algum entupimento que está gerando perda de carga excessiva, a bomba que está com algum problema. Então a gente tem que estar fazendo essas avaliações periódicas, né? Pelo menos de forma a cada 3, 6 meses, 1 ano, a gente está fazendo essas avaliações para a gente saber se o sistema está funcionando da forma como foi projetado, né? Então esses aspersores eles vão funcionar, a gente vai ter aspersores, como eu falei para vocês no início, funcionando desde 4 MCA, né, que são os aspersores de muito baixa pressão, e algumas pessoas falam o termo de ultra baixo, a aspersores, né, na média, aspersores para aspersão convencional, que são esses aqui que a gente vai trabalhar, normalmente a gente vai dimensionar esses aspersores para trabalhar ali entre 20 até 30 MCA de pressão. Dificilmente a gente vai passar muito disso, né? Então é pressões mais de baixas a médias pressões, ok? Para alta pressão é só quando a gente trabalha acima de 40 MCA, quando a gente já trabalha com canhões hidráulicos, né? Então, que já não é muito a linha da aspersão convencional, que é o objetivo dessa aula de hoje, né? Então, canhões hidráulicos, eles tanto precisam de alta pressão, né, como eles têm uma vazão muito alta. Por exemplo, um Max Bridge desse daqui, um LF2400 desse daqui, ele vai trabalhar com vazões aqui entre 0,7 metros cúbicos por hora, até dependendo do bocal e a pressão, vai trabalhar com 1,5 metros cúbicos por hora, né? Já um canhão hidráulico desse daqui, ele vai precisar de uns 40 MCA, né? Embora que você vai trabalhar com no máximo 1, 2 ou 3 canhões de uma vez só, né? Mas ele já vai ter vazões ali variando entre 12 a 40, 50
metros cúbicos por hora, né? Então, cada canhão desse aqui vai ter uma vazão de muitas espessuras. Ó, vamos pôr um mega canhão aqui de 50 a 89 metros cúbicos por hora, né? Então você já vai poder ter espaçamentos ali, ou distâncias de posições de espaçamento das pessoas, chegando a 72 metros. Né? As pessoas mais para aspersão mecanizada, né? Então eu vou falar muito aqui, são as pessoas de pivô, né? Então hoje a gente já trabalha com as pessoas de pivô de baixíssima pressão. Por exemplo, as pessoas desses funcionando com 4 MCA, né? Então a professora da disciplina de pivô vai falar melhor para vocês. Então, intensidade de aplicação, né? A cultura também vai ser importante para a gente fazer o dimensionamento e a operacionalização do nosso sistema de irrigação, né? Por exemplo, cultura, quanto maior a intensidade de aplicação, a gente vai ter um impacto maior da gota, né, da irrigação, da gota, da prestação sobre a planta, né? Então, se é uma cultura muito sensível a grandes impactos, né, uma cultura muito tenra, a gente vai ter que ter um sistema de irrigação com uma intensidade de aplicação mais baixinha, né, menor que 5 milímetros por hora. Né. Agora, quando a gente vai trabalhar culturas mais resistentes, igual cana, milho, cana, feijão, arroz, trigo, né, que aguenta maiores impactos, a gente pode trabalhar intensidades até maiores que 10 milímetros por hora. Né. Então a gente tem que ter esse cuidado quando a gente vai dimensionar o nosso sistema. Né. E agora a gente chega, gente, num dos pontos mais importantes para fazer a seleção e o acompanhamento da operacionalização do nosso sistema de irrigação. Né. Então, quando você for trabalhar, montar um sistema de irrigação na sua propriedade, é interessante, mesmo que você não projetou, você não é projetista, não é a função do operador do sistema de irrigação, mas você precisa ter em mãos, né, ter guardado isso aqui para sempre quando você se quiser fazer a manutenção, que é a tabela fornecida do fabricante dos aspersores que vocês estão trabalhando. Por exemplo, essa aqui é a tabela do aspersor, o A232 da Fabrimar. Né? Então aqui o que diz essa tabela aqui? Aqui ela tem a combinação de bocais, ó, tá vendo? 4 por 2.8, quer dizer o seguinte, o bocal de diâmetro maior tem 4 milímetros e o bocal de diâmetro menor tem 2.8. Aí ele vai dessa opção aqui até a opção de diâmetros maiores, ó, bocal de diâmetro maior 5.6 milímetros e o bocal de diâmetro menor 3.2, né? Então essas são as situações. Aqui a gente vai ter, para cada opção de bocais, a gente vai ter as características com variação de pressão de funcionamento, ó, pressão na base do aspersor. Quando esses bocais de 4 2.8 trabalham com pressão de 20 MCA, que é a pressão mínima recomendada para esse aspersor, ele vai ter uma vazão de 2.29. Então eu vou disponibilizar para vocês uma videoaula mostrando como se calcula em campo, né, como se confere em campo a vazão de um determinado aspersor. Então não deixem de assistir essa videoaula prática. Então, se chegar a 2.8, 20 MCA de pressão nesse aspersor, ele vai ter uma vazão de 1.29 metros cúbicos por hora. Né? Ou seja, sai 1.290 litros desse aspersor nos dois bocais. Né? O diâmetro, né, que ele vai molhar 13 metros para um lado, 13 metros para o outro, logicamente. Né? Então, você vai ter um diâmetro de 26 metros. Né? Para essa situação, gente, se a gente espaçar os aspersores, o espaçamento entre as aspersores de 12 metros e o espaçamento entre linhas de 18 metros, a gente vai conseguir aplicar uma lâmina de 6 milímetros por hora, ou seja, a cada 1 hora eu aplico 6 milímetros de água, ou seja, eu vou aplicar 6 litros de água por metro quadrado, ok? Nesse mesmo aspersor, nessa mesma situação de bocais, se eu aumentar a pressão para 35 MCA, né? Vamos pegar aqui mesmo 30 MCA, que eu estou com o mesmo espaçamento. Ele já passa para uma vazão de 1.59. Né? Nessa situação, o fabricante recomenda eu trabalhar com espaçamentos 12 por 18, 12 metros por 18 metros.
ele já vai aplicar uma lâmina de 7,4 milímetros por hora, né? Professor, como vocês chegaram a essa lâmina, essa intensidade de aplicação? Muito simples, usando essa equaçãozinha para calcular a intensidade de aplicação. Basicamente, como se calcula? A intensidade de aplicação vai ser a vazão do aspersor para determinada pressão que está trabalhando, vezes 1000, né, a vazão em metros cúbicos por hora, vezes 1000 para transformar ela para litros por hora, dividido pelo espaçamento entre linhas, vezes o espaçamento entre as pessoas, ok? Então eu chego nessa intensidade. Vamos fazer um exemplo para vocês verem. Ó, eu fiz um recorte daquela tabelazinha lá, né? Aí o que o exemplo diz? Ó? De acordo com a tabela de um aspersor acima, né, com uma pressão de serviço de 25 MCA, ele apresentará uma vazão de 1,44, ou seja, se chegar a 25 MCA na base desse aspersor, ele traz uma vazão de 1,44 metros cúbicos por hora. Assim, qual a intensidade de aplicação de água? Ou seja, quantos milímetros por hora ele nos trará, né? Aqui a tabela já deu esse valor, que é 6,7 milímetros por hora. A gente vai ver, vai conferir como foi calculado isso, né, pela equação. Assim, qual a intensidade de aplicação, né, se montado com um espaçamento de 12 por 18. Né? Vamos ver, o valor que a gente vai ter que dar, tem que dar o 6,7. Então, ó, vazão, 1,44 metros cúbicos. Então, a gente pega a calculadora aqui, ó. 1,44 vezes 1000 dividido por 12 vezes 18. Então aqui a gente tem uma intensidade de aplicação, ó, de 6,66 milímetros por hora, aproximadamente 6,7, que é o que a tabela dá. Então, gente, se você perdeu a tabela, não tem problema, você tem como você fazer essa intensidade de aplicação em campo, medindo a vazão que sai no aspersor e dividindo pelo espaçamento entre as espessores e entre linhas, igual a equação que está mostrando aqui, né? Então, gente, todos os modelos de aspersor vão trazer essa situação, né? Aqui é a tabela desse aspersor aqui, do Agropolo, né? Então, normalmente eles também diferenciam o bocal pela cor, né? Esse daqui, por exemplo, é o verde longo, né? Então aqui ele traz a característica para esse bocal verde longo. Ele traz as situações de espaçamento recomendado. Por exemplo, para esse verde longo aqui, ele não se recomenda que você trabalhe com espaçamentos entre 6 por 12. Por que, professor, que não tem nada em 6 por 12? Porque para esse espaçamento aqui, esse aspersor verde longo, ele traz uma uniformidade muito baixa. Então ele não serve para esse espaçamento, né? Então, quando ele está em branco aqui, é porque não deu uma uniformidade boa, né? A gente vai ver como se calcula a uniformidade de aplicação na próxima semana, na próxima aula. Então, o emissor, o fabricante não recomenda o uso, tá? Fatores intervenientes, né, na aspersão. Grau de pulverização, né, que é das gotas. Quando a gente está com alta pressão, que a gente tem uma pulverização muito grande das gotas, a gente vai ter muita perda de água por evaporação e a deriva do vento. Então isso aqui é importante que quando a gente ou dimensiona o sistema ou faça o manejo, observe a pressão que está chegando para a gente não ter muitas perdas de água por evaporação. Então se tiver perda de água por evaporação, você está jogando água no lixo e isso é dinheiro, né? Solos argilosos, baixa pulverização, né? A gente vai ter a formação de crosta superficial e selamento. Se a gente tem uma gota muito grande, você pode ter a compactação desse tipo de solo, né? Outros fatores que a gente vai utilizar na seleção de um aspersor, na operacionalização, né? Um aspersor ideal é aquele que a gente vai ter o maior diâmetro de alcance possível, já que a gente pode, porque assim a gente pode aumentar o espaçamento entre as aspersores entre linhas e diminuir o número de aspersores que a gente vai utilizar por hectare, né? Só que esse espaçamento ele tem que ser o máximo possível, mas que nos traga
que nos traga uma boa uniformidade de aplicação. Não adianta eu espaçar muito alto que eu vou ter precipita, né, irriga melhor em determinados pontos e outros não. Então isso pode me trazer problemas. Né? Máxima intensidade de aplicação, né, suportado pela cultura. Né? Outro fator, o custo. Né? Então, sem sombra de dúvida, o custo para o sistema, né, em agricultura ele é extremamente utilizado, já que o produtor ele não tem um recurso tão amplo para fazer esse investimento. Então, como é que a gente vai fazer essa seleção? Vai utilizar sempre o processo do custo-benefício, sempre encontrar o melhor benefício para o menor custo. Né? Aspersores metálicos são mais caros, têm vida útil maior, suportam maiores pressões, então vai depender da situação do produtor para a gente saber se a gente vai utilizar um metálico ou não. Plásticos são de menor custo, tem uma vida útil um pouco menor, agora que hoje está fabricando espessores de plástico cada vez melhores. Né? Marcas, né? Então você vai ter uma grande variação de marcas aí no mercado. Né? O que vai definir se trabalhar com uma marca, por exemplo, um Ray-Ban, um Agropolo, uma TIB? Vai ser a questão de variação de fabricação, né? O menor custo para um produto que você considera melhor, que já foi testado, que já vem sendo trabalhado de forma melhor, então você vai ver qual marca você vai querer. E fornecedor cabe pesquisa de mercado, né? Então você pode ter uma variação de preço muito grande do mesmo emissor para diferentes fornecedores. Então você tem que fazer pesquisa de mercado e ver qual o fornecedor tem o melhor preço para o mesmo produto. Né? Pressão de operação. Né? Então, para reduzir o custo de operacionalização do sistema, né? Quanto menor a pressão de serviço que você for trabalhar, de certa forma é vantajoso porque você vai precisar de uma bomba menos potente. Né? Se a bomba é menos potente, naturalmente você vai gastar menos energia. Né? Então, o grande problema de reduzir pressão é que muitas vezes quando eu reduzo a pressão de serviço que eu vou querer trabalhar no meu aspersor, eu vou ter que fazer um espaçamento mais adensado. Né? Por exemplo, vamos imaginar esse bocal aqui, ó, 4x2. Se eu trabalhar com 20 até 30 MCA, eu só posso espaçar os aspersores 12 metros entre linhas e 18 metros, 12 metros entre aspersores e 18 metros entre linhas. Se eu trabalhar a pressão de 35 MCA, eu vou gastar mais energia na bomba, né? A bomba tem que ser mais potente, porém eu posso espaçar os aspersores de 18 metros por 18. Então eu vou ter um número de aspersores por hectare muito menor. Né? Qual a relação entre isso? Eu vou ter um custo de plantação do sistema menor, mas logicamente eu vou precisar de uma bomba maior que vai gastar mais energia, então o custo de manutenção, de operacionalização vai ser maior. Então a gente vai ter que levar em consideração isso e o produtor tem que ser consultado e mostrado para ele as opções. Né? Nessa situação ele gasta mais na aquisição, mas economiza mais ao longo do tempo. Então ele vai, bom que o produtor tome a decisão a partir de uma recomendação técnica. Né? Componentes do sistema. Então, gente, a gente vai ter aqui tubulações de diferentes materiais. Hoje no mercado você vai ter, o mais comum a gente trabalhar com o PVC rígido. Né? O comprimento das tubulações, elas, como eu falei no módulo de hidráulica, sempre elas vão ser comercializadas com varas de 6 metros. Né? Os tubos normalmente são comercializados com varas de 6 metros. Quando eu for trabalhar com sistemas de irrigação por aspersão móvel, que eu posso desmontar as linhas, que as linhas vão ficar sobre a superfície do terreno, eu desmonto as linhas, a gente vai trabalhar com essa linha rosqueada. Né? Como funciona, professor, essa linha rosqueada? Essa linha é uma linha de engate rápido. Basicamente você vai ter nos tubos uma ponta, né? E uma bolsa, né? Ponta feminina, a ponta, né? Que é a parte masculina, eles chamam, e a parte feminina que a gente chama bolsa. Né? Normalmente aqui na parte feminina você vai ter um anel de vedação, que é um anelzinho de borracha, que vai fazer a vedação do sistema e não vai permitir que haja vazamentos. Né?
Então, esse tubo aqui de engaste rosqueável, ou o outro que a gente vai ver que é de engaste sela, ele sempre vai ser utilizado para o sistema de aspersão em que você precisa montar e desmontar, sistemas móveis, né? Em sistemas de irrigação por aspersão fixa, que você não vai, as tubulações vão ficar enterradas, vocês vão sempre trabalhar as tubulações soldáveis, né? Como a gente viu em hidráulica, que são essas tubulações aqui. Então, lembrando, essas tubulações aqui rosqueáveis, elas não podem ser enterradas, ok? Só podem ser enterradas sistemas de tubulações soldáveis, questão de prova. A grandes diâmetros, normalmente a gente trabalha, tem a linha Defo-Forte, né, que é uma linha em que você vai ter um anel de vedação diferente daquele anel lá. Ele é um anel que ele vai criar um vácuo, né? Uma vez engatada a tubulação, ela não deixa mais voltar, né? Então essa é uma linha muito interessante para tubulações de diâmetros maiores que 100 milímetros, né? E que vão ser enterradas, né? A linha principal, ela conduz a água da motobomba até as linhas laterais, né? Então, normalmente, salvo alguns sistemas que você vai ter que desmontar, que as linhas sistema de irrigação por aspersão móveis, normalmente essas linhas principal, ela é uma linha enterrada, na qual você vai ter tubos aí soldáveis, né? Então, na maioria dos projetos vocês vão encontrar essa situação. Então, a linha principal, quando eu falo linha principal, é a linha que sai da bomba até chegar nas linhas laterais, tá? As linhas laterais de sistemas de aspersão, normalmente, hoje, basicamente, sistemas novos, vocês sempre vão trabalhar com PVC, né? PVC, também o polietileno, ele começa a ter um aumento, mas o PVC ainda é mais utilizado. E as mais antigas, vocês ainda vão ver propriedades mais antigas que iniciaram a irrigação algum tempo atrás, ainda vai ver os tubos de alumínio e de aço zincado, né? O alumínio tinha um grande problema, que ele amassava com uma grande facilidade, e qualquer pancada ele amassa e é difícil você desamassar, né? Hoje não é mais comercializado, e além de tudo ele teria um custo muito elevado e um benefício muito pequeno, né? Aço zincado também não. Então, basicamente, hoje a gente vai trabalhar em linhas laterais. Se sistemas fixos, sistemas móveis ou semi-fixos, a gente vai trabalhar com esses tubos aqui no engate rápido. Caso contrário, a gente vai ter todas essas linhas enterradas, né? Só vai sair as saídas dos aspersores. Motobombas, a gente vai ter desde motobombas, motores elétricos, né? A área que tem eletricidade sempre. Se na fazenda que você vai trabalhar tem eletricidade, a energia é muito mais barata, né? O custo-benefício da energia é mais barato do que o diesel Então, normalmente, onde tem energia, a gente vai trabalhar com motores elétricos. E onde não tem, infelizmente, tem que se trabalhar com motor a diesel, né? Tipos de sistemas de irrigação por aspersão. Então, vamos finalizar aqui falando sobre os tipos. Na próxima aula, a gente vai falar sobre uniformidade de distribuição, né? Então, constitui-se de tubulações, sistema portáteis, né? Que basicamente são os sistemas em que a gente vai ter todas as tubulações de engate rápido ou rosqueável engate sela, que é um engatezinho que você vem e a celazinha você fecha, né? Então, nesse sistema, todas as linhas vão ser rosqueáveis, vão ser de engate rápido, né? E nesses sistemas aqui portáteis, muitas vezes a gente vai ter só uma linha lateral, e essa linha lateral ela vai mudando de posição ao longo da irrigação, né? Nesse sistema portátil, o grande problema dele é a grande mão de obra. Então, você vai ter que ter gente aqui para irrigou essa posição aqui, desmonta, monta na segunda posição e aí vai até fazer irrigação de toda a área, né? Então, como hoje em dia a mão de obra é um elemento extremamente escasso e caro nas propriedades, é um sistema de irrigação que ele vem se transformando em desuso. Há possibilidade sim, mas é já bastante pouco utilizado, né? Outro sistema que seria o semifixo, né?
A diferença desse portátil para o semifixo é que aqui você vai ter as linhas secundárias, né, permanentes, ou seja, as linhas aqui, a principal aqui, ela ou vai ser enterradas ou não, mas elas não vão ser desmontadas com grande facilidade. E aqui a gente vai mover só as linhas laterais, né? Então ela é muito parecida com o sistema portátil, só que a única diferença é que a gente vai mover apenas as laterais aqui, ok? E a gente vai vir, o terceiro sistema de irrigação vai ser o sistema de irrigação fixo, portátil ou temporário, né? Então, como funciona esse sistema fixo, portátil ou temporário? Então, você vai ter tubos, nos anteriores aqui, você não vai ter tubos para 100% da área, né? Aspersores e tubos para toda a área, né? Já que ela vai ser movida. Já aqui no fixo, portátil ou temporário, você vai ter tubos, aspersores para toda a área, né? Só que, normalmente, esse sistema vai ser um sistema que vai estar sobre a superfície e utilizando as linhas rosqueáveis, ou seja, as linhas de engaixe rápido. Para quê? Para que você possa desmontar o sistema, ou não, né? Você pode desmontar, guardar ou levar para uma outra área no outro momento, né? Então, nesse sistema aqui, você tem a vantagem que você vai poder mover o sistema de forma mais fácil. Então, as linhas sempre vão ficar na superfície, né? Sempre é material de engaixe rápido, né? É o exemplo que a gente usa muito no IF, lá no sistema de horticultura, né? Normalmente, a horticultura se trabalha muito no sistema de irrigação por aspersão fixo, portátil ou temporário, né? E o quarto e último, que é mais utilizado para culturas perenes, né? Tanto pode ser para fruticultura quanto para irrigação de pastagem, que normalmente sempre se trabalha com sistema fixo permanente, né? Nesse sistema a gente vai possuir linhas, aspersores para toda a área, né? Só que a diferença aqui é que a gente vai ter esse material sempre enterrado, né? Então aqui vão ser sempre tubos soldáveis, né? E ela vai ser enterrada, a gente vai ter só a saída dos aspersores e dos cavaletes, né? Para fazer o acionamento de um determinado setor, ok? Aqui a grande vantagem é que o sistema pode ser automatizado, né? É um sistema que você vai precisar de pouca mão de obra para fazer essa manutenção do sistema, né? O exemplo aqui do sistema de aspersão fixo permanente, muito utilizado em pastagem, né? E o quinto e o último sistema, né, que foi antigamente muito utilizado em áreas de pastagem, de pequenas áreas de pastagem, agricultura familiar, que é o sistema de irrigação fixo em malha, né? Basicamente, você tinha aqui duas linhas laterais interligadas, né, em uma malha. E nesses sistemas aqui a gente tem a vantagem que a gente ia trabalhar com pequenas vazões, você trabalharia de pequenos diâmetros, tubos muito baratos, digamos aqui de meia polegada a 1 polegada, né? Então, aqui a grande questão é que você teria o tubo de saída das pessoas, o sistema pode ser enterrado, e ao longo de cada tubo de saída você teria um tampão e os aspersores iam sendo deslocados para as posições onde seriam irrigados. Por exemplo, nesse exemplo aqui você ia trabalhar com 8 aspersores, né, um em cada setor. Terminando essa posição, pega esse aspersor e coloca na segunda, e assim vai. A grande problemática desse sistema aqui é a mão de obra. E dificilmente você vai conseguir automatizar um sistema de irrigação desse, né? Logicamente, se você for gastar para automatizar um sistema de irrigação dele, é melhor trabalhar com um sistema fixo permanente. Então não faz sentido, né? Esse sistema só faz sentido, o sistema de malha, quando você trabalha um sistema muito pequeno e que o custo de mão de obra, a mão de obra não é um fator limitante e vale a pena se trabalhar. Então, gente, por hoje é só, e não deixem de assistir as videoaulas práticas.